O ministro Toffoli inventa o poder da caneta que apaga propina, confissão de crime e caixa 2. O Estadão fez essa matéria aqui falando sobre o Toffoli. Só que o Estadão esqueceu de acrescentar nessa matéria que o amigo do meu pai voltou a ser amigo novamente. Porque é isso que está acontecendo nesse nosso Brasil. O Brasil é um país corrupto, o Brasil é um país de esquerda, um país onde a máfia domina toda a política. Mas em nenhum país, mesmo os mais corruptos, a corrupção é tão escancarada. O amigo do meu pai é tão escancarado em suas decisões. E isso só acontece no Brasil. Porque em qualquer outro lugar do mundo, o amigo do meu pai, ele esconde que é amigo. Ou deixa que o outro toma a decisão para que não fique muito claro de que o amigo do meu pai está ajudando um amigo. Então é mais ou menos isso. Eu sou o Fábio, vamos tentar explicar para você essa situação do amigo do meu pai, tá bom? Vamos lá, olha aqui, ó. Inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Tem muita coisa para a gente falar hoje aqui. Eu vou tentar fazer uns 3 vídeos aí para você. Assista todos, porque é importante. Ministro Toffoli inventa o poder da caneta, que apaga propina, confissão de crime e caixa 2. É a caneta mágica. É uma caneta usada pelo amigo do meu pai. O mais interessante que eu vou ler essa matéria aqui, mas eu gostaria, para que você entendesse tudo isso, de repente você é novo na política e você não está muito por dentro das coisas, eu quero que você também veja isso aqui. Como Toffoli ganhou o apelido amigo de meu pai? A mensagem que Marcelo Odebrecht chama o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de amigo de meu pai, foi escrita em julho de 2007 e faz referência a uma das obras campeãs em propina na Operação Lava Jato, a usina de Santo Antônio, com mais de 100 milhões em suborno, segundo delatores da Odebrecht e Andrade Gutierrez. No e-mail, Marcelo faz a seguinte pergunta a 2 executivos da Odebrecht. Afinal, vocês fecharam com um amigo do meu pai, Adriano Maia, que foi diretor jurídico da Odebrecht e cuidava dos contatos com o judiciário, respondeu à pergunta de Marcelo, em curso. O amigo do pai de Marcelo, o Emílio Odebrecht, era o Lula, o cachaceiro, segundo a delação de empreiteira. Toffoli, diz Marcelo, então chefe da advocacia do General da União, da AGU, do governo Lula e ex-assessor petista, era o amigo de Lula nesse jogo de apelidos cifrados. O presidente do Supremo nega que tenha qualquer relação com o Odebrecht. Questionado agora pela PF sobre qual seria a questão tratada pela Odebrecht, com Toffoli, Marcelo apontou o dedo para o ex-diretor jurídico e disse que só Adriano Maia poderia esclarecer a dúvida. Aí você tem uma questão envolvendo o Dias Toffoli e você tem o envolvimento com Marcelo Odebrecht, e para surpresa de ninguém nesse teatro de sacanagem que a gente vive, o ministro Toffoli vai julgar um caso de quem? Do Marcelo Odebrecht. Aí eu pergunto para você, você está surpreso que o amigo do meu pai iria ter uma caneta mágica que iria pagar propina, confissão de crime e caixa 2? É uma pergunta que nós temos que fazer. Perguntar não ofende. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decretou nessa sexta-feira, terça-feira, dia 21, o fim de todos os crimes do empreiteiro Marcelo, seu amigo Odebrecht. Anulou tudo, menos a declaração feita pelo Príncipe, do que já foi o maior grupo empresarial da construção civil no país.
Da pena do ministro, da pena do ministro sai uma decisão que leva um paradoxo. Na delação, Marcelo Odebrecht confessou crimes e apontou outros culpados das mais variadas siglas partidárias, do PT ao PSDB, passando por históricos de MDB. O acordo da delação ainda estaria de pé, mas as condenações que decorreram disso e foram impostas ao empresário caíram. Temos crimes, mas as confissões não valem para impor punição. Publicidade. Na prática, o STF já havia reduzido parte das penas do herdeiro de Norberto Bredesch. A Lava Jato virou um quadro que já se tirou da parede e preferiu-se guardar no sótão do Poder Judiciário. As anulações estão ancoradas na conduta de Sérgio Moro, e ex-ministro, ou então magistrado paranaense levou a política para dentro dos autos. Por vezes, deixou claro que não levava o espírito de imparcialidade para seu gabinete. Ao dizer que nada que a Justiça e Moro impuseram ao Bredesch vale, Toffoli parece avisar que é melhor apagar a história que a Lava Jato revelou. Antes de se saber que o juiz do caso tinha um lado, soube-se pela voz da propina de corruptos e corruptores que os contratos da Petrobras bancavam propina milionária do mundo político. Ainda que os investidores tenham descoberto que a Odebrecht tinha um departamento para tratar de suborno e o pagamento Caixa 2 nas campanhas eleitorais e mantinha um sistema secreto guardado fora do país, fica agora valendo que Marcelo, o principal gestor da empresa, não poderia ter sido condenado por isso, pelo menos não por Moro, e não como conduz o processo. Mas, cara, é aquela coisa, né, pessoal? O amigo do meu pai. Ninguém quer falar. Essa é a grande verdade. O caso da Odebrecht, o caso da corrupção, o caso da sacanagem no Brasil, cara, nos Estados Unidos, na Europa, pessoas condenadas por esse envolvimento da corrupção, e aí você tem os juízes da Suprema Corte que diz que não aconteceu nada. Nós temos extensos vídeos, tanto de juízes da Suprema Corte, como vários outros juízes, falando dos crimes. Nós temos Barroso falando do crime, nós temos o Fux falando do crime, nós temos todas as pessoas. Por exemplo, nós temos um dos vídeos, são vários, eu não vou mostrar todos os vídeos para você. Desses 10 anos do Supremo Tribunal. Peraí. E tive a oportunidade, nesses 10 anos do Supremo Tribunal Federal, de julgar casos referentes à corrupção que ocorreu no Brasil. Sério? Não pode esquecer que ocorreu no Brasil. Sério? No Mensalão, na Lava Jato. Muito embora tenha havido uma anulação formal, mas aqueles 50 milhões das malas eram verdadeiros, não eram notas americanas falsificadas. O gerente que trabalhava na Petrobras, ele devolveu 98 milhões de dólares e confessou efetivamente que tinha assim agido. E o amigo do meu pai também era uma coisa real, né? E o que nós temos que entender aqui é o seguinte, vamos entender algumas coisas aqui. Claro que isso aí é... O Brasil virou essa putaria, né? Mas o que acontece é o seguinte, se nós observarmos o que acontece no Brasil, as pessoas falam assim, Fábio, mas em quase todos os governos tivemos corrupção, todos os governos tivemos uma roubalheira ali. Sim, em vários governos tivemos pessoas corruptas, né? Corrupto existe, o ser humano é corrupto. Então sempre, qualquer governo vai ter um ou outro que vai ser corrupto, ele vai ser pego, vai ser preso, ou nunca será pego, né? Mas sempre teremos. A diferença é que as pessoas não querem ver é que o governo Lula não é que tinha uma pessoa corrupta. O governo Lula foi uma corrupção sistemática. O governo Lula é o sistema corrupto. Por exemplo, quando eles falam que o Bolsonaro é um antidemocrático, que Bolsonaro queria dar golpe, nada é mais antidemocrático do que o Lula, que é um chefe de uma quadrilha que fez a corrupção sistemática no Brasil. A corrupção sistemática é o maior ato antidemocrático que existe. Por quê? Porque no governo Lula, ele comprava votos, ele comprou as leis. As leis eram feitas através de dinheiro. As leis não eram feitas através da vontade do povo.
Mas quando você, todos os meses, compravam deputados para votar a leis que você queria, você estava todo o seu governo sendo antidemocrático, sendo um golpista, gerenciando o Brasil através da compra de votos. Ou seja, nada é mais corrupto, nada é mais antidemocrático do que isso. E, de repente, as pessoas querem acordar como se nada tivesse acontecendo, como se nada aconteceu. Todo mundo sabe do Mensalão, todo mundo sabe do Petrolão, todo mundo sabe da Lava Jato e outros grandes escândalos que tivemos nos governos Lula e Dilma. E as pessoas não têm como esconder isso. Então é preciso que a gente entenda isso que acontece no Brasil. É uma vergonha. Dinheiro foi devolvido, dinheiro foi encontrado, mas não tem preso. Porque a grande verdade é que o Brasil volta a ser o país que somente ladrão de galinha é preso. Os milionários, bilionários são todos soltos. Agora mesmo, ontem, a matéria de que o Dirceu, vamos pegar aqui, ó, o Dirceu, ele foi solto. Vamos pegar aqui. Como a gente está falando de sujeira, vamos pegar a sujeira aqui e mostrar a você. Vamos lá. Ah, meu Deus. É só notícia ruim, pessoal. Vamos lá. Segunda turma do STF extingue pena de José Dirceu por corrupção em processo da Lava Jato. Por 3-2, ministro avaliaram que pena prescreveu, ou seja, prazo para punir foi ultrapassado. Outra condenação do mesmo processo, por lavagem de dinheiro, tinha sido anulada pelo STJ. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira, dia 21, por maioria extinguir a pena do ex-ministro José Dirceu em uma condenação por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. Dirceu foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pela Terceira Vara Federal de Curitiba. A pena total pelos dois crimes tinha sido definida de 8 anos e 10 meses e 28 dias. Em fevereiro de 2023, o Superior Tribunal da Justiça já tinha derrubado a pena por lavagem de dinheiro, mas mantido a pena por corrupção. Por isso, os advogados recorreram no Supremo. O placar na segunda turma foi de 3-2 para declarar que a pena por corrupção prescreveu, ou seja, que passou o prazo limite para Dirceu ser punido neste caso. Dá vontade de vomitar, porque quando a gente vê isso aqui, ó, votaram pela extinção da pena Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Votaram pela manutenção da pena Edson Fachin e Carmen Lúcia. Que decepção com o Nunes Marques. Que decepção. Não tem tamanha a decepção. Se nós pudermos dizer que o Bolsonaro em seu governo errou, e se nós falássemos ou analisássemos qual foi o maior erro do Bolsonaro, eu acho que a história irá mostrar que o maior erro do presidente Bolsonaro foi ter escolhido André Mendonça e Cássio Nunes. Eu acho que a história irá nos mostrar isso. É inacreditável quando você tem Carmen Lúcia e Edson Fachin votando pela prisão do Dirceu e você ter o Cássio Nunes o absolvendo. Não tem palavras. Eu sei que muitas pessoas me vão xingar, porque o Cássio Nunes é herói, o Cássio Nunes foi a melhor escola do mundo, o Cássio Nunes é isso, é aquilo. Não, é uma vergonha. Ministro Ricardo Lewandowski já se aposentou no STF e hoje é ministro da Justiça do governo Lula. O voto dele, no caso, no entanto, foi mantido. É triste demais.
O processo envolve o recebimento de propina no âmbito de um contrato superfaturado celebrado entre Petrobras e a empresa Polo Tubulars, fornecedora de tubos para a estatal. É uma vergonha. É uma vergonha porque você sabe quem ele é. E eu não duvido nada que ele venha entrar para a política e vai ganhar como prefeito, ou vai ganhar como vereador, ou vai vir para 2026 como deputado, porque o Brasil é essa putaria. Temos um bandido como presidente, por que não terem mais pessoas que estão envolvidas em grandes corruptos, envolvidos em corrupção, sendo deputados e senadores? Tudo por causa dos juízes. É como eu falei, né? Começa... todos os bandidos estão sendo soltos. É muito complicado. Só esse vídeo aqui. O que aconteceu? Ele falou, mas não aconteceu. Olha só. É muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Eu não sei se corta a palavra fuder. É quando eu falava assim, olha, quando eu tô aqui para me vingar dessa gente. Pessoal, aqui você tem 2 pontos que eu quero conversar com vocês. Eu não sei se você percebeu, mas 2 pontos. Um ponto. Aqui mostra o motivo pelo qual o Lula ele tenta censurar a pequena mídia. Ele tenta calar os youtubers. Ele tenta criar as PLs da fake news. Por quê? Porque você vê que a grande mídia é controlada. O Lula, ele diz para todo mundo que quer foder com o Moro e logo ele diz para que a mídia corte aquela parte. E claramente queria cortar, só não cortaram porque deve ter sido uma gravação ao vivo e aí estava gravado, deixaram como estava. Mas o que o Lula quer nesse momento é uma mídia controlada. Esse é o ponto. Então, aqui mostra você o motivo pelo qual ele precisa controlar a rede social, para que ele possa ter controle absoluto e aí mentir a rodo. Preste atenção no que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Preste atenção. Olha o que falou aqui. Lula chora e diz que queria foder com Moro quando estava preso. Lula chora? Peraí, eu acho que eu tenho esse vídeo. Acabei de mostrar para vocês agora. Eu gostaria de perguntar a vocês, aonde é que o Lula está chorando? Eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia ele está chorando? Um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Eu não sei se corta a palavra fuder. Eu não vi esse choro, mas de acordo com a mídia, ela diz, Lula chora e diz que quer foder com o Moro. Eu não vi choro. Cara, vai no comentário para mim, diz para mim, vocês viram o Lula chorando quando ele falou aquilo ali? Eu não vi. Eu posso estar errado, né? De repente, você está vendo que eu uso óculos e, de repente, os óculos podem estar mostrando coisa errada. Mas vamos lá. TSE livra Sérgio Moro, ex-juiz mantém mandato de senador. O magistrado que comandou a Lava Jato era acusado de abuso de poder econômico, Caixa 2, e irregularidade de contratos, mas Justiça Eleitoral, por unanimidade, não enxergou irregularidades e não houve cassação. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, absolveu o senador Sérgio Moro, do União Brasil, das acusações de Caixa 2, abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidades em contratos. Por unanimidade, os ministros rejeitaram os recursos apresentados pelo PL e pela Federação Brasil de Esperança, PT, PV, PCdoB, contra a decisão do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Aqui você vê uma coisa que a gente acha um absurdo, né? O presidente Bolsonaro foi contra, mas o PL sacaneou e continuou com a ação contra o Sérgio Moro, e logo você tem PT, PV e PCdoB, que são 3 lixos que estão sempre unidos, né? Os ministros acompanharam o voto do relator Floriano Azevedo Marques, que
acolheu o argumento apresentado, né? E que há ausência de elementos. Então, todo mundo votou, foi unanimidade, né? Ou seja, todos votaram para que o Sérgio Moro continuasse como senador. Nós temos alguns pontos para a gente bater um papo sobre isso. Então, primeiramente, o Lula deve estar embriagado nesse momento, de ressaca, porque ele não conseguiu foder com o Sérgio Moro. Isso aí é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos que entender que uma democracia plena, o que o Brasil não é, na minha opinião, sempre digo a vocês que no Brasil, o Brasil de hoje é uma democracia híbrida. Ou seja, o que é uma democracia híbrida? É algo que está em caminho, está saindo da democracia, ou seja, já saiu da democracia, o ônibus já saiu do ponto A e está indo para o ponto B. O ponto B é o comunismo. Então, o Brasil está no caminho para a ditadura. E não é uma ditadura ainda, mas tampouco é uma democracia híbrida, uma democracia que está se transformando em uma ditadura. É uma democracia que tem vários pontos que você identifica como uma ditadura e alguns pontos que você pode identificar como democracia. Por isso, uma democracia híbrida, né? E nesse Brasil de democracia híbrida, o que nós não podemos fazer é ter todos os políticos sendo caçados. Se o povo votou para o político, não é para que o STF venha caçar pessoas, ou o Tribunal Superior Eleitoral venha caçar, né, com 7 votos, uma pessoa que recebeu milhões de votos. É um absurdo o que está acontecendo. Esse superpoder que nós estamos dando para os juízes da Suprema Corte, para os juízes do Tribunal Superior Eleitoral, é um poder que eles simplesmente estão rasgando a democracia brasileira. Porque eles, com 7 votos, eles conseguem tirar o poder de milhares e milhares de pessoas que têm votado. Então, esse negócio virou uma modinha no Brasil, onde os juízes começam a caçar todo mundo à torta e à direita. Nós não podemos continuar nessa visão e querendo que essas coisas aconteçam, né? Você pode gostar, você não pode gostar do Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi um ótimo juiz, o Sérgio Moro fez um bom trabalho como juiz. Como político, o Sérgio Moro não foi muito bom. Existem muitas pessoas que gostam dele, muitas pessoas que não gostam dele, mas nós temos que ser justos. E a justiça é que ele não poderia ter sido cassado. Então, o que aconteceu agora, queira você ou não, foi justiça, né? Num país que não existe justiça, né? Nós estamos num país que a justiça é algo bem raro de acontecer, mas aconteceu. Vamos aqui ver o que o Alexandre de Moraes falou sobre isso. Vamos aqui. Olha só o que Alexandre de Moraes falou aqui. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Senadora Selma, nenhuma semelhança. Se tentou, principalmente na imprensa, colocar semelhança. Vamos voltar aqui para você ouvir de novo, vai lá. Esse caso não tem nenhuma semelhança com o caso da senadora Selma. Nenhuma semelhança. Se tentou, principalmente na imprensa, colocar semelhanças. Lá, o recebimento foi de recursos privados para a realização de pré-campanha. Recursos privados não declarados. Veja, nenhuma semelhança. Aqui são recursos de fundos de partidos declarados. Lá houve uma criação de estrutura física e logística com esses recursos não declarados e foi exatamente por isso que houve a cassação. Assim como não há, e chegou também a ser colocado, nenhuma relação com o caso Brusque, de Santa Catarina, que nós julgamos. Lá ficou comprovada a realização de atos de campanha dentro de empresa privada. Lá ficou comprovada a ostensiva exibição da marca de uma empresa, a utilização do avião de uma empresa, a utilização de caminhões da empresa, o assédio trabalhista nas empresas para votar em determinado candidato. Ou seja, são casos totalmente diversos e que comprovam que quando há prova, como houve prova no caso da juíza Selma, como houve prova no caso de Brusque, o Tribunal Superior Eleitoral exerce a sua missão de tornar a eleição transparente e equânime para todos os candidatos. Aqui equânime. Não há fraude. Porra, equânime, mano.
Equânime, porra. Eu nem sabia que eles conheciam essa palavra, né? Tornar a eleição equânime. Porra, eu nem sabia que eles conheciam essa palavra. Essa palavra deve ter caído no dicionário agora, pegou na cabeça dele e ele lembrou dessa palavra, né? Porque durante as eleições passadas, eu acho que ele não sabia dessa palavra, ele não conhecia essa palavra. O eleitoral exerce a sua missão de tornar a eleição transparente e equânime para todos os candidatos. Aqui não há fraude, não há prova, não acompanho integralmente o eminente ministro relator e proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a questão preliminar e, no mérito, negou provimento aos recursos ordinários interpostos pela Federação Brasil da Esperança e pelo Partido Liberal, mantendo os acórdãos regionais e a improcedência dos pedidos nos termos do voto do relator. Agradeço. Meu amigo, equânime, né? Vocês acham que teve essa mesma visão equânime nas eleições passadas? É complicado, né? Mas nós vemos, né, que o Sérgio Moro, então, continua como senador. Ele, tomara que ele veja agora, tome cuidado, né, com as cobras que tem ali. Agora, questionamentos que a gente levanta, né, como a gente tem sempre falado para vocês, a gente tem sempre observado, e eu tenho dito a vocês, eu fiz uma live no nosso outro canal ontem, falando sobre a Agenda 2030. Cara, assista ali, talvez eu faça um corte, coloque nesse canal aqui também, porque é muito importante que nós falamos ontem. Só que lá a gente falou mais de 1 hora, o corte vai ser de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Então assista aquela live sobre essa Agenda 2030, sobre o globalismo, você vai entender muito, muito mesmo coisas que não são faladas diariamente. Mas o que nós temos falado é que o Lula é daquela área comunista, você, eu, nós somos aquela área conservadora, e nós temos o Sérgio Moro, que é de uma ala globalista, né? O Sérgio Moro, a Globo gosta do Sérgio Moro. Então, quando você vê o STF inocentando o Sérgio Moro, deixando o Sérgio Moro como senador, você começa a questionar que a Suprema Corte não é petista, a Suprema Corte ela tem essa visão globalista, e por isso eles não obedeceram o Lula no mandato de fuder com o Moro. Então eu acho que fica cada vez mais claro os posicionamentos dos peões, né? Você tem um peão no tabuleiro de xadrez e você identifica que isso é torre, essa é uma rainha, esse é o rei. E eu acho que você começa a identificar, né, que esse é um globalista, esse é um comunista, esse é um conservador. Você começa a identificar esses 3 pilares que a gente vê claramente nesse nosso Brasil. Então, você começa, como sempre falei, mas Fábio, peraí, se a Suprema Corte não é petista, por que a Suprema Corte tem ajudado tanto o Lula? Eu acho que essa ajuda da Suprema Corte ao Lula não é necessariamente uma ajuda direta, mas uma ajuda indireta. Quando você prejudica o Bolsonaro, você automaticamente está ajudando o Lula. Então é uma ajuda indireta, não é que eles são petistas, mas eles são contra também o caso do Bolsonaro. A gente sabe que os juízes da Suprema Corte, eles não gostam do Bolsonaro, são contra esse bolsonarismo, por várias vezes ouvimos já, nós destruímos o bolsonarismo e coisas assim, a gente sabe disso muito bem. Então a gente precisa realmente começar a analisar essas coisas, mas muito complicado, mas é isso aí. Então Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Vamos falar sobre o Moro, o que está acontecendo com o Moro? O Moro foi absolvido, por que isso? Por que o Moro foi absolvido? Qual foi a jogada? Tivemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.